Bem-vindos a mais um podcast do Liga o Flow. A gente, como sempre, traz pessoas que inspiram. Hoje a gente está com um cara que a gente tem muita admiração. Solemar Andrade veio aqui bater esse papo super gostoso. O Solemar, ele é CEO da Plusoft, tem mais de 20 anos no mercado de tecnologia e de BPO. Pai de 4 filhos, é raro, mas acontece. Fora de moda. Mas ele é um cara fora de moda e por isso que ele é tão inovador. Ele já é avô, ele vai contar um pouquinho mais. E eu queria, Solemar, que você falasse um pouco para as pessoas, que acho que é melhor do que você falar um pouco da sua carreira, de quem é o Solemar. Tem que contar um detalhe do Solemar aqui que a gente conhece bastante, que foi criado, eu lembro bem do último evento que a gente fez juntos, que você foi criado numa casa com muitas mulheres, e eu acho que isso moldou até a sua admiração, seu respeito, até o seu apoio por elas, e essa história me marcou muito. Eu acho que vale você contar um pouquinho nessa sua apresentação sobre quem é o Solemar, até por trás do crachá, né? Não só Solemar, CEO, etc e tal. Conta quem é o Solemar por trás do crachá. Vamos lá então, hein? Solemar sem crachá. Depois a gente volta com o crachá no final. Eu vou resumir assim, eu não vou contar a parte triste não hoje, eu vou falar mais do que foi bom nessa jornada toda, assim, do que você comentou sobre, né, da onde veio a minha admiração pelas mulheres, de certa forma. Eu fui criado num ambiente com muitas irmãs, né, eu sou o único homem de um monte de irmã, tenho 4 irmãs. O mais velho, né? Então ali para mim já foi uma coisa especial. Uma parte da minha infância, a minha avó morava com a gente, então era minha mãe, minha avó, né? Então era mais uma mulher brava, Dona Genésia, brava pra caramba. E ela já era viúva quando eu conhecia, não conheci meu avô. E aí a sequência da minha vida, assim, foram... meu primeiro filho foi uma menina, que é a Gabriela, depois veio a Bia, e depois vieram gêmeos, a Ana Clara e o Augusto. Né? Então, a gente estava tentando ali um garoto e veio um casal de gêmeos. Né? Foi um baita de um susto. Eu vejo muita gente falar, filho gêmeos, romantiza, não tem nada de romântico, é um trampo danado. Eu acho que não tem também, não. Zero romantismo. A gente romantiza, acho que os gêmeos, até ter um, né? Quando a gente tem um que vê o trabalho de um, ter 2, nossa, tem gente que fala assim, eu quero ter 2 que vai ser um trabalho só. Não, aí eu fico com os 2, nossa. Não é não, é muito trampo, é uma vida difícil. Enfim, e aí a minha filha mais velha, há um tempo atrás, ela casou, né, logo ali na pandemia, e logo na sequência, ela não tem nem 30 anos, ela fez 29 agora. Ela, 3 anos atrás, me ligou e falou, pai, eu tô grávida. Eu falei, como assim tá grávida? Eu acabei de fazer 50 anos, se você é avô, cara, não tá no script isso, não tá combinado, né? Me diga que é uma menina, sua neta. Aí pá, veio uma menina, né, Catarina, uma peça. E agora eu tô indo pro segundo, que ela tá grávida de novo, Legal. do Otto, né, que vai nascer agora em dezembro. Mais um menino. Mais um menino. E para mim também não estava no plano, assim, como é que é ser avô aos 50 anos, né? Eu tenho 54, né? Eu falei, cara, não sei. Como é que é ser avô, né? Para mim ia ser uma coisa com 65, 70, aquela coisa, né? Mas no final, eu acho que tem muito a ver com a questão da maternidade também, que é uma coisa instintiva, né? A mãe não faz curso para ser mãe, é uma coisa que acontece, nasce o filho, né? Ela cuida de uma forma instintiva. E eu acho que avô também foi uma coisa parecida. Eu comecei a ser avô de forma instintiva, né? Assim, que tipo de avô que eu quero ser? Sei lá, eu quero ser o avô que faz tudo pelo neto, que estraga o neto. Você é esse avô? Eu sou. Que mente pra minha filha porque ela fala, você deu doce? Não. Mas eu dei. E eu falo, se tiver que mentir, eu vou mentir. Até a Catarina me entregou da última vez que a primeira vez que a Catarina tá comendo chocolate. A Catarina falou assim, não é não, vovô me dá. Ai, que eu amo os memes de avós que tem na rede social hoje, porque tudo é verdade. É difícil não ter o avô que... É como se... A minha mãe, quando ela se tornou avó, ela meio que teve aquela síndrome do ninho vazio, que a gente saiu de casa, ela falou, e agora? Ela não trabalhava, e agora o que
eu vou fazer, qual que é meu propósito? E aí vieram os netos. E é impressionante como, no seu caso, você tem uma vida muito ativa, mas renasce para ver, muitas Sim. vezes, né? Renasce um propósito novamente para os avós. Vem um sentido adicional na sua vida. E Isso. você fala assim, cara, tô ainda terminando de criar os filhos, de repente você fala, E esse tenho você neto. tem uma obrigação, mas o amor é maior que a obrigação. Eu imagino que eu quero ser, eu tenho sua idade, o meu filho ainda não é pai, mas eu quero experimentar isso e eu acho que eu vou ser a mais babona de todas. Vai. Eu até brinco assim, se eu soubesse que era tão bom, eu pulava de ser pai para ser avô direto, É entendeu? verdade. Mas aí você não seria um avô de verdade. Porque, assim, o processo de educação, que é o que mais dói pra gente ali, o sofrimento de educar e formar o cara cidadão, gente boa e tal, né? Um cara decente, é doído, né? E o avô não tem muito isso, ele é um conselheiro sênior do neto, né? Gostei dessa. Tipo, é o conselheiro mais sênior do neto, e às vezes o neto ouve mais o avô do que o pai. Né, pela experiência, o cabelo branco e pelo próprio conflito que acaba existindo no dia a dia ali do processo de educação, né? Agora, Solemar, uma coisa que você falou, eu trazendo aqui, você falou que foi criado por mulheres, aí falou da sua avó, que era, né, uma brava e tal. E a gente conversou muito aqui antes de falar com você desse lado, seu lado de liderança muito forte, o lado humano, do que como você conseguiu construir uma carreira sólida, driblando esses dois, porque a gente sabe que o mercado de trabalho hoje ele é muito duro, né? E é difícil, você vai perdendo o humano, mas eu acho que, não sei, o que me faz perceber que esse humano nasceu muito dessa educação de ter tantas mulheres. Eu não sei se isso te moldou. Eu queria se tem alguma relação e depois até contar como você consegue trazer esse humano para um dia a dia que hoje é tão duro, né? É assim, eu acho que isso é um pedaço, né, do que eu sou, mas não é tudo, né? Tem muito mais, assim. Eu posso dizer para vocês que tem outras coisas na minha vida que me moldaram. O esporte, por exemplo, foi uma coisa que me moldou desde criança, né? E até hoje isso não me larga. E aí eu posso dizer assim, onde que isso me moldou e que me fez chegar onde eu cheguei? Disciplina. Treino, repetição, busca pela performance, e a repetição faz a gente aprimorar, né? Então o esporte é isso, né? Você tem ali, às vezes você tem 6 meses de treino para 1 hora de exposição de competição, né? E eu fiz esporte de competição, né? Eu fui atleta de judô até os 22 anos, da seleção brasileira, juvenil. Legal. E tal. E quando a minha mãe me botou para fazer judô, acho que eu tinha uns 6 anos de idade, era porque eu apanhava na escola. Eu era pequeno e apanhava na escola, né? Ela falou, preciso arrumar um jeito desse cara se resolver, né? E aí eles me botaram no judô, e é um esporte que é muito disciplinador, né? Você aprende a respeitar as pessoas, né? Ele não forma só o atleta, ele forma o caráter, é realmente um esporte diferente, né? Tem a questão... Os valores, né? Os valores, né? Ao mesmo tempo, é um esporte que tenta, assim, nivelar as pessoas, todo mundo é igual. Tem a hierarquia também, né? Tem a hierarquia que você tem que respeitar. Esse foi um ponto. Aí o outro ponto da disciplina tem a ver, aí já, né, durante a minha infância a gente conviveu muito com militarismo. Eu fui criado em Brasília, na época dos governos militares, né, ali anos 70 até meados dos anos 80. O meu pai trabalhava nesse meio. Ok, então eu estudei em escola pública em Brasília, que era regime militar. Não era fácil, né? E a gente fica meio rebelde quando estuda nesse tipo de instituição, né? Você fica querendo quebrar as regras o tempo inteiro, mas você aprende a lidar com isso, né? Conviver com as regras. E depois eu me casei com uma mulher que é filha de militar. Meu sogro é carreirista do Exército, aposentado, fez escola das Agulhas Negras. Então eu também encontrei uma parceira que gosta de disciplina e no final, assim, não é que seja rígido, mas a gente precisa de ter alguma disciplina na vida. Eu não consigo... os rituais, né? Tem que ter os seus rituais. Rotina, assim, muita gente fala assim, não gosto de rotina.
Eu ouço o tempo todo isso. Eu digo de carteirinha, eu gosto da rotina. Eu não gosto de ter uma vida desregrada e sem horário, sem... mas eu quebro de vez em quando, né? Eu tenho controle de dieta, sim, eu treino todo dia cedo, sim. Agora, tem dia que eu falo, hoje eu não vou treinar. Ou hoje eu vou enfiar a cara num sanduíche de três camadas de carne, queijo, cheddar e tudo bem, né? Mas isso Mas é isso não- exceção, né? isso não Isso é não te todo dia. rege. Não consigo, né? E outra, né? Essa organização dos horários, organização da tua vida para o dia render, para as coisas acontecerem. Isso é um legado que eu trouxe da minha vida, né? Esse tipo de disciplina, a disciplina do esporte, a disciplina do treino, da repetição, da busca pelo aperfeiçoamento do Pela movimento, performance, né? pela performance, porque não era esporte só por lazer, era de competição, né? Isso é um outro lado, aí tem a ver com a personalidade de cada um. Eu tive muitos amigos que fizeram judô comigo a vida inteira e não eram de competição, eles gostavam de treinar, mas não gostavam de competir. Porque competir tinha o outro lado do desgaste emocional também, né? Porque todo mundo tem desgaste físico no treino, mas a competição traz um desgaste emocional muito grande. Mas te prepara para o mundo É também, isso. né? Porque quanto a gente tem de desgaste no mundo corporativo, né? Isso. E a gente precisa engolir, e a gente precisa respirar para entrar na luta, né? Então, acho que Você é competitivo no mundo corporativo? não dá para dizer que não, depois, quando eu olho para trás e vi onde eu cheguei. Né? Tem coisas que eu falo assim muito pro time no dia a dia, né? Assim, às vezes eu ouço alguém falar assim, não, vaidade é ruim. Eu falo, não, vaidade não é ruim. Ambição é um pecado capital. Eu falo, cara, os pecados capitais, os 7, sei lá, 6, tem lá vaidade, luxúria, inveja. Eu vejo assim, dá para lidar bem com eles sem ser assim, sem ser malicioso. Eu acho que dá para ter inveja boa, né? Então, um amigo chega e fala assim, ah, comprei um carro legal. Pô, inveja dele, mas eu quero poder comprar um. E a inveja ruim é aquela que você fala assim, tomara que ele bata o carro amanhã né? Mas é engraçado você falando sobre isso, porque a gente teve um episódio que a gente gravou com uma psicóloga, né? E a gente falou desses sentimentos que a gente tem, entre eles a inveja. E a gente não falou sobre a inveja, ninguém queria falar que era invejoso. E ela provocou a gente no final. Ela falou assim, nossa, mas por que vocês não falaram da inveja? Porque a inveja, quando você traz no ponto de se desafiar para ter o que o outro tem, é legal. E eu ainda trago, entendeu? Esse é o ponto. A inveja assim, eu quero morar nessa casa aqui, pô, gostei pra caramba desse condomínio, então eu vou trabalhar. Eu não quero que a casa dele pegue fogo, eu quero trabalhar e poder conquistar alguma coisa no mesmo nível. Então, eu falo, ninguém chega aqui sem ambição, sem vaidade. A gente tem vaidade, tem ego, que é o que mais assusta no final do dia, né? Assim, eu não me assusto com o fracasso de ninguém, eu me assusto com o ego. Assim, o cara que fracassou, para mim, faz parte. E se ele fracassou é porque ele tentou. Mas às vezes eu me assusto no dia a dia com egos. O ego, eu acho que hoje em dia, na sociedade, nesse momento que a gente está vivendo, o que tem mais atrapalhado que a gente vê, né, em reuniões é o ego. É porque o ego faz com que a gente tome as decisões, né? não escute, tome as decisões, em vez de estar baseado no interesse comum ali da coisa, a gente toma a decisão baseado no ego da gente, assim, de repente eu quero que a minha ideia prevaleça, ela nem é a melhor. E você vê muita gente se destruindo. E aí, a pessoa que tem ego, a gente falou de fracasso agora, quem tem um ego forte não sabe lidar com fracasso. O fracasso é importante para uma série de coisas. Eu sei que o ego ele é destruidor. Mas o que eu queria falar, até que tem a ver com ego também, é que você falou da disciplina, aí falou dos 7 pecados. E eu associo muito, hoje eu quero escrever um livro, eu tenho lá um rascunho sobre disciplina e equilíbrio, que eu acho que os dois têm que andar juntos, o equilíbrio. Você tem que ter disciplina, mas quando você fala que tem um dia que você quer comer o seu sanduíche de 3 andares, e você tem que ter o equilíbrio. E até mesmo os 7 pecados, se é que eu me lembro de todos, se você souber usar ele de forma equilibrada, eles não são ruins. Sim. Tudo é uma questão de equilíbrio, até mesmo esses 7 pecados. E o ego, até um certo ponto, ele pode ser bom, mas normalmente ele tem sido destruidor, né? Assim, eu não quero polemizar aqui a questão religiosa, né? Mas assim, quando a gente fala de pecados capitais, depende muito da tua opção religiosa. Sim, também. Assim, os 7 pecados capitais, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que isso veio da cultura da religião cristã. Sim. Uhum. Eu não tenho certeza. Tem outras religiões que não dão a mínima para isso. Verdade. Né? Pensam diferente.
e dá certo do mesmo jeito ou dá errado do mesmo jeito, né? Então, assim, existem os excessos, né? E a falta e o excesso... Independente da religião, né? Então, quando eu olho, eu falo assim, eu concordo, dá para você conviver muito bem com todos eles de forma equilibrada. Eu acho que não dá para chegar onde a gente chega sem ambição e sem ego, a gente tem que aprender a gerenciar o ego, o seu e o dos outros, porque, né, na posição que a gente está, às vezes a gente tem que gerenciar o do outro para dar espaço para o outro, para todo mundo conseguir se acomodar e conseguir contribuir, porque se às vezes você identifica um ego muito grande ali que não deixa ninguém participar, né, aí complica. Deixa eu fazer uma pergunta sobre ego. Você percebe que os homens têm mais ou as mulheres têm mais? Ou é igual? Você que tem uma equipe eu acho que é bem igual. Equilibrada. É igual, relativamente igual, e o relativamente é o quê? Aí a gente vai falar de um problema da sala de vocês aqui, né? Que é mulher na liderança. A gente tem menos do que homem, isso é um fato. Sim. Né? E a gente tem lutado para equilibrar. Então, assim, quando você compara pares, né? Assim, uma mulher que chegou numa posição com um cara que chegou... Os dois têm. Eu não acho que tem mais ou menos. Agora, tem menos mulheres egocêntricas quando a gente pensa do ponto de vista profissional, porque tem menos mulheres na liderança. Aí, questão de número, né? Mas quando você compara, tipo, 1 para 1, tá ok. Para mim é igual. Eu vejo muito no dia a dia, os traços são os mesmos. Quando quando é um traço negativo, de ego inflado, é igual no homem e na mulher. Então, assim, eu acho que a pessoa acaba se moldando muito por onde ela chegou. E sobre o tema da religião, que você comentou, eu também queria contribuir no seguinte. A gente fala muito sobre isso, né? Qualquer religião tem gente boa e gente ruim. Então, eu acho que é muito mais sobre a essência da pessoa e como é que ela vai administrar os pecados para que ela use eles a seu favor até para se desenvolver, para se desafiar, do que necessariamente na católica tem gente que é melhor porque não comete, ou no espiritismo, enfim. Acho que é muito mais sobre a essência, sobre os valores, né? Sim. Agora, esse tema sobre se a mulher ou o homem tem mais ego, realmente eu não tenho um estudo, eu acho que as pessoas podem desenvolver a mesma coisa, não tem a ver com gênero. Porém, vamos pegar o mercado de trabalho. A mulher, ela tem mais recalque, mais medo de ser ambiciosa. A ambição, ela leva para o lado mais negativo. Nossa, a pessoa quer subir a qualquer custo, ela mistura as coisas. Sabe aquela pessoa que se vende, por exemplo, ser vendedora, se vender, e aí às vezes ela até esconde, ela pode ter um ego, mas ela esconde ali, porque a gente precisa se vender mais, assim, a gente não teve uma aula que fala sobre a mentalidade de você ser vendedor, você está se vendendo o tempo todo, eu estou aqui me vendendo no podcast, conversando, eu tenho que falar bem, e os homens fazem isso melhor que as mulheres, pode ser por uma questão de quantidade mesmo, de pessoas no mercado, você tem razão, mas talvez as mulheres precisem ter mais coragem e ousadia para trazer essas características também. Para o homem, esse movimento, ele vamos dizer, mais natural, né? Porque, vamos dizer, a história, Exato. O homem ocupou o espaço ali e, de repente, começou a ter que dividir o espaço. Isso não tem muito tempo. Começou a dividir o espaço com as mulheres. Então, tem um lado da aprovação, né? Da mulher ocupando o espaço. E às vezes eu vejo uma competição muito maior entre as próprias mulheres dentro do ambiente de trabalho do que a mulher com o homem. Mas É verdade. Então, assim, isso é observação, tá? Não tem estatística nenhuma. A minha observação é que as mulheres acabam sendo mais competitivas no ambiente de trabalho, principalmente entre elas. E eu acho que isso não tem muito a ver com a essência, tem a ver com o meio. O meio masculinizado acaba forçando isso, né? Eu tenho que ser mais dura, né? Durante muito tempo foi assim, né? Tem que ser masculina, falar alto, que ninguém deixa eu falar. Tem que ser masculina para poder ser ouvida. Se eu não começar a interromper os homens não deixam falar, e aí eu sempre fico, né? Começa a minha ideia e para pelo meio do caminho, então eu tenho que levantar meu tom, eu tenho que, né, me fazer ser vista, enfim, é uma aprovação todo dia, né? A mulher no ambiente de trabalho. E no nosso aqui, no meu caso, né, que é em tecnologia, eu acho que tem setores piores, mas o meu setor aqui, que eu trabalho, ele é muito masculino.
Ainda né? é muito, né? Eu vejo meu filho está fazendo engenharia da computação no INSPER. São 60 pessoas. Eu perguntei esses dias, quantas meninas tem na sua sala? Ele falou assim, acho que 8. Nossa, É caramba. um ambiente extremamente masculino e aí quando você olha para as empresas de tecnologia, vem mudando, mas ainda é um ambiente muito carregado de De homens. Então as homem. mulheres que entram ali, elas têm uma dificuldade extra para poder, né, conseguir se fazer, ser ouvida, né, para poder evoluir na carreira, né, e aí ela acaba criando uma casca grande. Eu conheço poucas assim que falar essa chegou no topo e continua sendo a mesma Lady que eu conheci lá atrás. É. A maioria acabou ficando mais rígida, vamos dizer assim, né, para poder aguentar o tranco. Entendi. Porque é uma questão de sobrevivência ali num ambiente hostil, Entendi. né? Eu vou E, até aproveitar. Pergunta. e Pode você, perguntar. falando assim sobre exatamente isso, né? Sobre pressão, sobre como que você favorece na sua empresa e no seu ambiente até de casa esse equilíbrio, ter um bem-estar. Por mais que você tem lá 3 homens e uma menina. É, Ao contrário, 3 meninas e e um um, menino. é. Até mais fácil porque ele está ali, né? Elas estão se posicionando bem. Mas no trabalho, que ainda tem muita homem e as mulheres ainda, talvez com esse receio da fala, como é que você estimula para essa galera se empoderar? Cara, deixa eu contar só um parêntese aqui. Você me fez lembrar de uma situação com meu filho, quando o Augusto devia ter uns, sei lá, 6, 7 anos. E a gente estava na cozinha, né, que é o segundo lugar mais frequentado da casa. E elas estavam falando ali, atacadas ali, entre elas, e falando sem parar. E ele virou e falou assim, elas estão tudo de TPM. Eu falei, aí já olharam para ele assim e falaram, o que que esse moleque tá falando? Imagina, com essa idade, É, saber ele ouviu isso em algum lugar. Quantos anos? Ele tinha uns 6, não 7. sei, Aí ele imagina. virou para mim assim, pai, eu não vejo a hora da gente poder, numa hora dessa aqui, dessa confusão dessa mulherada, sair daqui e poder ir pra um bar tomar uma cerveja, só nós dois. Olha isso! Ele ouviu, gente. Então eu falei, assim, se não fosse uma criança, ia ser um absurdo, né? A inocência, né, tava ali, mas ele ouviu isso em algum lugar. É. Vai ser essa, mas o dia a dia, você me perguntou, né, Lívia, como é que a gente maneja isso no dia a dia? Não é fácil criar limites ou expandir limites das pessoas, dar essa autonomia ou tentar no fórceps criar um espaço ali dentro para acolher, vamos dizer assim, todas as minorias, né? Porque assim, a mulher ainda é minoria no ambiente de trabalho de tecnologia, é uma minoria. Sim. Como você tem outras minorias ali dentro também, você tem que lidar com isso, né? Tem a questão do preto, do branco, do amarelo, tem a questão do gênero. Sim. Vou te dizer assim, fora o próprio negócio, a dificuldade do negócio ali, né, de competição, mercado, ambiente, né, micro, macroeconômico, esse tema desafia muito, porque esse balance que você, né, busca dentro da empresa, ele reflete no negócio. O desbalanceamento ele atrapalha, Sim. né? A supremacia de qualquer coisa dentro de um negócio desse é uma supremacia burra, né? Não é inteligente. E aqui não é discurso clichê, não, é discurso experimentado. A gente experimentou e fez muita coisa nesse sentido. A gente transformou a empresa de 2018 para cá nesse sentido e eu não me arrependo de nada do que a gente fez, das polêmicas que a gente enfrentou, porque a gente enfrentou polêmica em vaga afirmativa, Uhum. e a gente enfrentou polêmica do uso do banheiro, a gente enfrentou a vaga afirmativa, que essa vaga nós temos que buscar uma mulher para equilibrar aqui na gestão. Teve momentos que eu achei, será que a gente está fazendo certo? Mas por outro lado, assim, se não forçar a curva, a coisa vai continuar do jeito que está. Então, Tem que forçar. As pessoas não entendem o porquê as coisas são como são, porque existem, sei lá, as cotas.
Ah, eu também não queria. A gente não, às vezes, não quero entrar numa vaga feminina, mas, cara, se ela que tá dando oportunidade, tem coisas que tem que acontecer. As cotas são polêmicas, né? Assim, tem a sua tá. polêmica toda, mas no final você fala assim, vamos pegar o caso da questão raça, né? São 500 anos de injustiça social e de discriminação. Você acha que vai corrigir isso por decreto? Você acha que o tempo vai corrigir isso? Pode até acontecer, mas vai levar muito tempo e muito sofrimento de muita gente. Então, no final, eu vejo a discussão das cotas assim nas universidades, né? Os meus filhos até reclamaram muito disso. Poxa, né, no final, a universidade pública acaba tendo menos espaço porque tem muita cota, Sim. né? Aí você tem que explicar, cara, se esse cara não tiver uma oportunidade forçada para poder depois constituir, ter uma formação e constituir uma família, né, uma família de preto, que ele ganhou a oportunidade de estudar, ele conseguiu dar um estudo para os filhos, formar o filho cidadão, cara, não vai. A gente Tipo, não vai não vai equilibrar a mudar, sociedade. Não vai. Não Não vai mudar a Se não realidade. forçar a curva, não vai. Entendeu? Naturalmente não vai. E a pressão para quem está numa posição de liderança é muito grande para tomar essas decisões. É pressão de quem concorda, quem não concorda. Acho que você deve ficar num. Mas para mim liderar é isso. Liderar é fazer o que tem que Boa. ser feito e não o que tem que agradar. É um bom ponto. Assim, eu entendi isso, né, há muito tempo. Isso é difícil, né? Tipo assim, porra. Às vezes me perguntam, como é que é liderar uma empresa? Eu falo assim, cara, liderar é uma merda no final. Porque assim, sabe que você eu não tenho vai tenho deixar vontade de todo falar mundo isso várias feliz. vezes. Porque é isso. Tem dias que fala, que merda, viu? Você foi. Assim, primeiro que você fica ali pressionado por tomar decisão o tempo todo, o dia inteiro, né? E aí você tem que estar bem treinado para, né, usar a sua intuição, para você ser mais assertivo e errar menos. Mas uma boa parte das decisões que você toma não agrada um monte de gente. Então, se você entrar nessa isso é minha opinião, eu penso assim, se eu tiver que ficar agradando todo mundo, eu não vou fazer nada. Em um momento eu vou ter que tomar um partido aqui e eu sei que eu vou ter que contornar ali Para com você quem... implantar essa cultura, né? Tipo, eu vou contratar assim e tal, e as pessoas aceitarem isso, não é do dia para noite. Elas vão ficar infelizes, Não. algumas. Outras vão ficar Inclusive felizes. os que já estavam não concordavam. Tipo, porra, agora você quer pôr trans aqui dentro? Fala, não quer pôr trans, eu quero pôr todos. Isso também. Entendeu? Assim, tem um... E outra, vamos ser inteligente aqui na economia e pensar assim, quanta gente boa e quanta gente poderia pegar uma oportunidade dessa aqui que poucas empresas dão e o cara se doar mais. E foi o que aconteceu. Então, eu tive, assim, alguns depoimentos nos grupos, né, assim, que a gente estava fazendo ali o processo de letramento da empresa, né, e, assim, o pior de todos, porque tinham vários temas, né, foi o do machismo tóxico. Esse, ao mesmo tempo dava vontade de rir, era uma tragédia aquilo, né, porque assim, você viu quanto que era uma sala com um monte de homem da empresa, né, 2 mediadores ali, tentando ensinar um pouco pra gente truque novo, né? Cachorro velho aprendendo truque novo, né? Difícil e tal. Mas eu ouvi depoimentos do tipo assim, cara, eu sou preto, sou gay e uso dread. Toda vez que eu chego numa sala de recrutamento e seleção para fazer entrevista, eu sou o último a ser atendido e geralmente eu levo não. O cara inventa alguma desculpa e não me contrata. E tem mais, então sou líder de comunidade também e sou ativista. E vocês me deram emprego aqui. E o cara, no final, ele fala, cara, essa é uma oportunidade que poucos me deram, então eu vou agarrar. E aí quando você mede isso, aí tira o romantismo do lado e vamos medir resultado, Exato. Esse cara se desdobra. Porque no final, vamos dizer assim, 80% das coisas eu acredito que a gente resolve com capacidade técnica e atitude. E 20% pode ser um pouco de sorte, né, e outras coisas que não estão no seu controle. Mas aí você pega um cara que, né, vai ser uma esponja para poder absorver capacidade técnica, porque isso relativamente é fácil, mas encontrar atitude é difícil. Não tem curso. Tem um curso ali de boa atitude, tem um curso de bom senso. Já viu algum? Não tem. Não tem. Então,
O E, cara, e as pessoas né? saem, as pessoas saem da empresa ou são, também a gente já fala bastante, são promovidas, não é é pelo comportamento, pela tal da atitude, né? Isso que diferencia hoje. Aí eu acho até, eu penso muito sobre isso, até trazendo para o meu mundo aqui de liderança. Você acha que, como é que eu posso fazer a pergunta? Partindo do princípio que o conhecimento técnico ele é básico, mas não precisa ser o melhor do mundo, né? Mas ser um cara que tem um puta conhecimento técnico é porque você está no mercado de tecnologia. Ou uma pessoa que possa ter um conhecimento técnico mediano, mas que você tem uma super confiança. O cara vai fazer acontecer, você pode confiar cegamente. Eu estou nessa eu vou te fase. devolver a pergunta, assim. Eu vou falar assim: o que é melhor hoje em dia, repertório ou diploma? Repertório. Repertório. Então, e tem a ver com atitude, né? O cara que tem repertório é o cara que, pô, experimenta, que, né? Não fica parado num lugar só, Ele né? não fala só de uma coisa, ele não aperta parafuso só para um lado, né? É um cara muito mais versátil. E às vezes você pega uma pessoa que tem diploma, você pega um currículo ali, porra, recheado de coisas, e o cara não tem atitude, a pessoa não tem atitude. Não faz acontecer, porque a gente contrata hoje, esse cara faz, essa pessoa faz acontecer. Ou abraça como se fosse dela, né? Ele é mais um participante. Eu vivi isso tem um tempo, a pessoa é mais um participante ali do todo, mas ela não quer abraçar um negócio que ela poderia abraçar para fazer acontecer. E fica ali, ó. Não, eu não sou owner desse troço e tal. Só que isso é atitude. A atitude que a gente não, pelo menos eu não acho que, não tenho confiança. Eu falo às vezes assim, você não é owner do projeto, mas você deve ser owner da sua vida, né? Exato. Então, onde você quer chegar com isso, né? Sim, esse projeto não é a sua vida, mas ele é importante para a sua vida, cara. Assim, o trabalho não é a coisa mais importante do mundo, mas ele tem o seu lugar. E aí vem a ambição, né, Solemar? Porque se ele tiver ambição e ele tem aquele projeto, ele não tem outra coisa, ele vai agarrar aquilo para... Ambição sem disciplina, Sem disciplina. e sem como é que fala? Sem alguns, Atitude? sem atitude, é balela. Não serve para nada. Assim, eu tenho ambição, mas não me levanto da cama. Eu fico negociando com a preguiça todo dia. Então, assim, a hora que você para de negociar com a preguiça, a tua vida começa a andar. É estar em movimento que a gente fala tanto, né? Sempre estar em movimento, de alguma Quando forma. você se coloca em movimento para você chegar no seu propósito, as coisas se abrem, né? Vocês já se pegaram negociando com a preguiça? Para pensar uma hora. Mas, várias vezes. negócio, Final de semana eu faço isso, direto. Você negocia, você fala, eu tô negociando com a preguiça agora, cara, assim. Aí você sempre perde. Sempre. Quando você negocia. Então, qual é o melhor? É não negociar com a preguiça. Não, levanta e vai. Ela vai te convencer de que é melhor ficar no sofá. Verdade. Agora, um ponto que eu queria trazer aqui é que a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho curiosidade de saber de você, mas sinceramente, né? Eu não sei se a pergunta é essa, mas como é que você vê a sua mentalidade hoje? Você acha que tem uma mentalidade de um cara vencedor? Você é um cara que é negativo? Você é cético? Você é positivo? Como é que você trabalha o desânimo dentro de você? O que faz diferença esse seu comportamento interno? Como é que você se vê? Já imagina a resposta por essa coisa da preguiça. Assim, preguiça é uma coisa que eu tento tirar da minha vida o tempo inteiro. Ela vem, ela não fala que não dá, né, para tudo, né? Mas eu assim, profissionalmente eu fui um pouco precoce, né? Eu tô há 17 anos em cargo de CEO. Eu comecei antes dos 40, né, com 37. Só fiz burrada. Fiz muita coisa que eu não faria hoje. De maturidade mesmo, sabe? E ego. Porque, porra, quanto mais novo, mais difícil lidar com isso, né? Porque você não se conhece. E aí o autoconhecimento... Você não sabe lidar com você mesmo, né? O autoconhecimento, cara, eu não acredito em autoconhecimento na livraria, comprando livro de autoajuda. É vivência, no final. E aí tem que ter o tempo, né? Autocrítica o tempo inteiro e vivência. Falar, cara, fiz cagada aqui, não deu certo... tenho que enfiar a viola no saco aqui e tal. Por isso que eu né, coloquei aquela frase assim, eu não me assusto com fracasso, porque eu tive muitos fracassos, assim. Eu me assusto às vezes com o ego da pessoa que não enxerga o fracasso para começar de novo. Ou acha desculpinha, né? Pro fracasso. Eu sempre acho uma desculpa nos outros, não em você mesmo, né? A gente é mais fácil, né, do que você se tratar, você com você mesmo. E aí é mais fácil você pôr a culpa no mundo, né? Então, a gente está vivendo um pouco disso hoje, nessa discussão geracional que está rolando,
E aí eu vejo assim, eu tenho lá em casa duas gerações diferentes de filho, né? E na empresa nós somos 4 gerações diferentes, né? Então, na PluSoft você tem ainda Baby Boomer, né? Tem a galera dos X aqui, que sou eu, aí tem os Millennium, né? E tem a geração Z. Então fica muito claro para mim ali no dia a dia, né? Usar a palavra laboratório é ruim porque parece que está falando de experimentação e rato, mas não é isso. Mas fica muito claro a dissonância, né, de um lado de uma geração para outra, com relação a qual é a minha percepção de trabalho, o que o trabalho é na minha vida, o que o dinheiro significa para mim, o que é sucesso para cada um desses e o que é estabilidade. E numa conversa na empresa esses dias me perguntaram se o meu objetivo final era ser rico. Eu falei assim, olha, ter dinheiro não é ruim, mas na minha essência, eu sempre quis ser livre. E nunca pensei em ser rico. Porque às vezes você pode ser muito rico e não ter liberdade, nem de sair na rua. Uhum. Né, de ir e vir, ou, enfim, né, ou estar preso em alguma coisa, né, uma coisa material que te escraviza. Você quer tanto que você não vive, né? E não é livre. Você quer viver ou quer durar? Foi outra frase que eu ouvi esses dias de um cara que estava voltando da noitada no evento que eu estava, rapaz, você não para. Ele falou assim, rapaz, você quer viver ou quer durar? Eu parei e falei, cara, tem muita filosofia nisso. Mas eu vejo essa dissonância e essa relação assim de gerações e tem me preocupado de fato o que está acontecendo assim, pós-pandemia, né? Que eu acho que teve um marco ali. Parece que o mundo resetou, apertou o botão do reset, né, em tecnologia, e aí quando voltou bugado. Né? Voltou com a tela meio aparecendo as faíscas. O bug do milênio foi esse, na verdade. O bug do milênio foi muito mais do que aconteceu agora há 5 anos do que aconteceu em 2000. Exato. Porque bugou, não foi o sistema, bugou as pessoas. Né? Todo mundo, né, e moldou uma geração. Né? O comportamento de 1 ano e meio, 2, acabou ali moldando muito. Eu tenho, né, 2 em casa ali que se moldaram. Se impacta a gente esses 2 anos, imagina quem estava na sua, né, no auge da sua formação ali. Né? Então, assim, o discurso de liderança, ele não pode ser um só. Né? A forma de liderança também não dá para ser uma só. Não tem uma fórmula pasteurizada ali que funciona para todo mundo. Então você tem que... O desafio é entender no dia a dia a interlocução. Com quem você está falando? Tem um cara que dá valor para casa própria e ter um carro, que era o sonho dele quando era garoto, um cara da minha geração, e tem o outro que não quer saber de carro, não quero ter apartamento, não quero ter carro porque eu ando de Uber. Eu adoro falar no telefone, os meus filhos só falam por texto o tempo inteiro. Enfim, essas coisas todo mundo já sabe e tal. Então, no dia a dia, isso é muito difícil. Então, a liderança ficou mais complexa hoje em dia. Né? Fazer negócio também ficou mais complexo. Você vai lançar um negócio novo, ou criar um produto novo. Para quem? Né? Há 20 anos atrás, ele praticamente servia para todo mundo. Agora, peraí, esse mesmo produto tem que ter design ou feature diferente quando você vai falar de uma geração para outra. Esse cara usa um canal, esse não usa. E quanto mais a gente consegue nichar, mais sucesso, mas é mais difícil, né? Cada vez mais segmentar. É um desafio maior. Aí você fala assim, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio da escala, a gente tem o desafio do nicho. É assim, eu tenho que crescer, mas eu tenho que me manter especial em alguma coisa. Especialista, não dá para ser simplesmente um generalista de tudo. Poucos têm hoje em dia esse poder assim de falar, cara, o que eu faço serve para todo mundo e eu não estou nem aí para a geração, para o gênero, para o sexo, da mesma forma que você falou, e a gente sente isso também, você para liderar, você não pode fazer as mesmas coisas para as pessoas que estão com você, que são não só diferentes gerações, pessoas, tudo, até mesmo one on one, pessoa a pessoa, às vezes você lidera de forma diferente. Claro que existe ali um padrão, mas você olha de forma diferente, cada um é um. É a mesma coisa para o mercado, para tudo, tá bem complexo, tá muito difícil mesmo. E para piorar, né? Eu falei aqui, eu comecei muito precoce, né?
E aí eu me deparei um tempo depois, não logo na largada, não. Assim, uns 4, 5 anos depois eu tava triste, né? Falei, porra, meu, não tá legal isso. Até foi quando caiu a ficha da solidão. Falei, não tem ninguém do meu lado. Eu não tenho par mais. Acontece isso, Eu não tenho né? par para reclamar, para falar mal do chefe. Eu não tenho chefe, assim, direto, né? Às vezes, hoje eu tenho um conselho de administração, mas é diferente, né? Não é teu chefe direto. Aí você não tem um papo, você fala, pô, vamos almoçar, vou falar mal do chefe, não tem mais isso. Aí de repente você vê, cara, não tem ninguém do meu lado. Aí às vezes você vê uma rodinha ali, você vai chegar e fala assim, não, Mudou o eu não assunto. vou lá porque eu vou deixar eles falarem mal de mim um pouco, que faz bem também. Você tem que dar essa liberdade Sim. das pessoas falarem, né? A fofoca tá no nosso DNA enquanto ser humano, né? E ela de toda não é ruim, tá? Eu tive agora no Texas, lá em Austin, no South by Southwest, uma palestra da Amy Gallo, e era sobre fofoca na vida, né? Gossip, alguma coisa. E ela estatisticamente mostrou pra gente que todo mundo faz fofoca. O livro, tem um livro como é que fala? Do Homo Sapiens lá. Sim. Que tem um capítulo sobre a fofoca, né? Como é que a gente se estabilizou, como é que a sociedade foi construída, e tem tudo a ver com a fofoca, né? A constituição das tribos, as guerras. E no final ela falou o seguinte, cara, eu fiz uma pesquisa científica aqui no ambiente de trabalho. Quanto que vocês acham do total das fofocas, quantos por cento vocês acham que as fofocas são ruins? São maledicência, por exemplo. Aí todo mundo achou que a maioria. Ela falou, cara, vocês estão enganados. A menor parte da fofoca é alguém falando mal, realmente, ou destruindo a imagem de alguém. A maior parte das fofocas são neutras. Elas não têm nem efeito positivo, nem negativo. E tem muita fofoca positiva. Que acontece no ambiente de trabalho ali e na família também, né? Agora, é engraçado que a fofoca ainda tem, eu acho que o brasileiro ainda tem isso mais forte, gosta de fofoca, mas aí é outra questão. E a fofoca, em algum momento, apesar de eu sempre achar que ela é negativa, mas a fofoca, ela une, né? Ela une ali um grupo. Sim. Ela aproxima o líder, muitas vezes, Sim. que ele está naquele meio, se ele tem aquele momento contínuo, se ele se aproxima para isso, ele tem uma abertura ali, ele não vai ser só aquele líder que vai tomar decisão difícil. Não, e eu falo assim, ó, rádio peão na empresa existe? Claro. Quem nega tá cego, tá falando bobagem. Então, qual é a minha proposta? Se tem rádio peão, eu quero ser o locutor, gente. Porque é a melhor forma de você conter a fofoca que gera insegurança no ambiente, essa é ruim, né? que você gera ali a perda de confiança no ambiente, é a notícia torta ou maldada, ou assim, a empresa que fala que é transparente, mas não é transparente. Né? Se você não é transparente, é uma opção, ok, beleza, mas se você se diz transparente, você tem que ser. Em qualquer tema, né? Então, o que eu falo assim, então tem uma cadeira lá do locutor da Rádio Peão, eu quero sentar lá. Então, se eu vou vai ter a notícia boa, a notícia ruim, eu quero poder dizer, em última instância, assim, gente, tem uma mudança para acontecer aqui, e pode ser que ela não agrade a maioria, mas ela é importante e necessária para o negócio, né? Para a perpetuidade do negócio. Então, o negócio da solidão que eu estava falando, né, que quando eu me dei conta, cara, eu estou sozinho. E você sabe que existem... Eu tive isso, não porque eu era CEO, mas quando eu fui para Aracaju, eu tive isso em 2 momentos. Quando eu saí da Bahia e fui para Londrina, que era uma cultura completamente diferente. Total, né? Total. Né? Baiano vai para sua casa, entra, abre a geladeira e tal. Londrina frio, né? Acabou do trabalho, fechou a porta, tchau. Me trataram muito bem, mas era a cultura. Ali eu me senti só. Porque primeiro que eu larguei a família e os amigos de muito tempo. Segundo, numa cultura mais fria. E depois, quando eu saí para Aracaju, que eu fui sem marido, sem filho, e eu era líder na regional. E aí eu também não podia fofocar com ninguém. Você Verdade. fica ali é que dizem que conversando com os botões da camisa o tempo inteiro. Né? Mas pro autoconhecimento, como é bom, né? É bom. Porque você passa a se entender, a se equilibrar. Assim, para mim,
me transformou muito como pessoa, porque naquele momento ali eu precisava refletir, me conhecer melhor, saber o que precisava agir. Eu falo muito para os jovens da empresa quando a gente tem oportunidade sobre essa história de carreira, assim, do ponto de vista de chegar no topo, né? O que é chegar no topo para cada um? E sempre tiro o romantismo de falar assim, ser CEO, cara, ser CEO é foda. Desculpa o palavrão, mas não é tão romântico quanto se imagina. É sofrido, é solitário, isso é tudo verdade. Enfim, né? E essa geração, ela não quer ser você amanhã, porque ela vê tudo isso. Hoje, talvez. Eu não estou dizendo que ela está certa ou está errada. Não é que ela está... Mas, assim, eles devem achar... Porque, assim, eu já li muito sobre isso e eu vejo no trabalho. Eles devem achar uma loucura viver e trabalhar o tempo todo para chegar numa situação em que você meio que, muitas vezes, sim, você não tem liberdade. Porque não tem. A minha sobrinha tem 22 anos. Fez agora, 22. Ela está fazendo medicina. E aí ela estava aqui em casa outro dia e eu numa reunião. Quando acabou a reunião, ela falou assim, é sempre assim? Porque ela viu que você tem que ser político, que você tem que ser duro uma hora, tal. Ela falou assim, não tenho paciência para isso. E foi um comentário tão genuíno, porque ela estava ali e eu na reunião, estava no Viva Voz. E no final ela falou para mim assim, mas é assim sempre? Eu falei, não é sempre, mas é necessário. E o outro ponto também que eu ia falar sobre essa questão da solidão, todas as iniciativas que a gente falou de diversidade, aí de repente a gente pode falar aqui de bem-estar, né? Como que você faz para deixar trazer maior bem-estar para os funcionários, colaboradores de sua empresa, né? Falar de equilíbrio, de vida, tudo vale para todos, menos para o CEO. E por isso realmente não tem nenhum... E ele fica só mesmo. E você tocou num tema aí, bem-estar, por exemplo, um tema do dia a dia, né? E tomou bastante repercussão de um tempo para cá, né? Tudo isso que a gente vem discutindo. E aí quando você bota a galera e você fala assim, o que é bem-estar para você? Para você. Ainda tem isso. Puxa vida, assim, porque a discussão é do bem-estar, é o bem-estar dentro da empresa, né? E virou extensão da casa, né, aquela coisa toda. Esse ano, inclusive, teve uma mudança na legislação, uma norma regulatória nova, né, sobre que vale agora em março, né? Na verdade, ela começou esse ano, em abril, que é o papel da empresa na saúde mental do colaborador, né? Aí quando você vai discutir saúde mental, bem-estar, assim, tá bom, o que é bem-estar para você? O cara falou assim, poder trazer o pet na empresa. Ok. Ele pensa assim, para você é assado, e para você? Aí você fala, cara, como é que eu resolvo isso? Um quer trazer o cachorro, o outro quer uma jornada de 40 horas, de 36 horas semanais, tal, o outro que não sei o quê. Aí quando você fala, cara, nós vamos ter que tomar uma decisão aqui que seja bom para o negócio, que consiga atender uma parte, mas vai ter uma turma que vai ficar frustrada e falar, pô, não continuo trazendo cachorro, não estou feliz. Então, assim, é muito complexo isso, né? Eu até quando vejo um jovem que se fala assim, o jovem resolveu talvez tenha desistido da carreira, ser um carreirista, de ser presidente de uma corporação, alguma coisa assim, porque quando olhou ele falou, cara, esses caras chegam lá, isso é vida de doido. Só se ferram o tempo inteiro, não tem vida e tal. Tem um pouco disso, mas mais ou menos, assim, depende muito, acho que de cada um. Eu tenho pares, vamos dizer assim, que colocam o trabalho em primeiro plano, para tudo. Eu não penso assim, eu já fui assim, né? Mas de um bom tempo para cá já não é assim. Até porque eu levei um tempo para entender que felicidade não é uma coisa que você fica mirando para alcançar. A felicidade tem que estar todo dia na sua vida. Felicidade tem que ser rotina, né? Então, o agora, né? Não e fica eu vou trabalhar muito para ser feliz. Eu vou trabalhar 35 anos para ser um aposentado feliz. E o cara chega lá e fala, cara, eu continuo infeliz. Mas, cara, sempre são metas inatingíveis, porque quando você atinge a meta, vai lá igual dobra a meta. E nunca atinge, nunca vai chegar lá, porque é sempre algo maior do que você... Eu falo, a felicidade tem que estar na sua rotina do dia a dia.
Se você ficar mirando, eu vou fazer tal coisa, parece que quando você chega perde o sentido, fala assim, tá bom, agora eu vou E mirar agora? de novo mais pra frente, cara. Onde isso vai te levar? Então você fica a vida inteira olhando para onde você quer chegar, sem olhar para a paisagem que você está percorrendo. Sim. Né? Então você não está olhando Perfeito. o gramado, a flor, o passarinho, não. Você está olhando lá para o cume do morro onde você quer subir. Então, no final, você perde tudo o que aconteceu porque você fica mirando que a minha felicidade está em cima do cume daquele morro. Quando você está perto do cume, você morre. É isso. E aí você esqueceu de respirar o ar pelo caminho, você não interagiu. Você sabe que não... eu acho que no ano passado, do ano passado para cá, eu tive um. E aí só o tempo mesmo, não tem jeito, só a maturidade. Tem que ter o tempo do amadurecimento e do autoconhecimento. Eu comecei a ver assim, meu nível de ansiedade era tão alto para que as coisas acontecessem. Eu estava lá na frente, agoniada, que as coisas não aconteciam, o que tinha que fazer, tinha que acontecer. Aquilo estava começando a me fazer mal. E fazia mal as pessoas que estavam do meu lado. E eu não ficava feliz com o presente. Não, e assim, foi um momento, né? E aí eu acho que eu dei uma virada de chave muito grande. Mas a gente às vezes precisa chegar no auge ali do sofrimento para poder fazer isso. Aí você vê, gente, se eu fizer isso, eu vou pirar. Eu não vou curtir isso aqui, por exemplo, esse bate-papo, não vou curtir, não vou fazer as pessoas que estão do meu lado felizes e vai ser uma angústia tremenda. Aí eu diminuí, eu tive que entender que eu tinha que diminuir o meu ritmo de cobrança, inclusive minha cobrança, Autocobrança. autocobrança e parar, inclusive, de quem está cobrando de outras pessoas. Por exemplo, até as minhas sócias do Flow, porque cada uma tem um ritmo, não é melhor nem pior, cada uma tem um ritmo, um pensamento, uma ideia, um perfil. Com isso, eu fiz essa virada, foi dolorido, porque às vezes eu tinha que tomar, que a gente está no bate-papo e tal, eu já ia, né, com a atitude que eu estava acostumada, eu pensava duas vezes, você é ruim, né? Mas depois que começa a ficar sofrido. natural, aí você vê o quanto foi melhor para você. Eu falei assim, não pode ser assim, porque eu tenho 46 anos, daqui a pouco eu estou na metade da vida e eu tenho que viver. E a gente tem essa responsabilidade enquanto liderança, né, de causar o mínimo de estrago nas pessoas que estão do seu lado, estrago psicológico. Sim. Né? Exato. É o excesso de pressão, ou a pressão, vamos dizer assim, a pressão descalibrada, a pressão sem objetivo realmente real e alcançável. Né? Às vezes você tem que cuidar para você não transferir a sua carga emocional ali Muitas vezes a gente entende, para o né, cara que está do teu lado, trabalhando contigo, ou você pega e transfere a carga emocional para um KPI. Já viu isso? Não. Acontece, eu vejo isso muito Você fica comum. obsessivo pelo KPI, como é que é isso? Não, a pessoa, ela vai, a carga emocional dela está tão pesada, e quando ela vai definir meta, objetivo do funcionário dela, ela pesa, além da conta, Entendi. porque ela está sendo pressionada, não está conseguindo absorver a pressão e passa, às vezes, uma pressão maior pro outro. Tipo assim, para me aliviar, eu tenho que te sobrecarregar. Excelente. E aí, né, Isso é tão... não dosa, né? E aí, assim, você vai crescendo na carreira, a exigência de resiliência, a gente fala assim, o cara tem que criar casca e tem que ser ali um coxim, né? A coxinha é aquela borracha que não deixa o ferro bater com ferro. Então eu tenho que conseguir absorver de alguma forma e gerar uma carga proporcional ao que a pessoa dá conta. E às vezes essa transferência é uma válvula de escape, cara. O cara tá ali, eu vou passar para baixo aqui e vamos ver o que dá. Né? Aí tem uma frustração, porque ele sabe que o que está sendo proposto não vai ser alcançado. E o time joga a toalha no meio do caminho. Né? E fica doente ali, né? Fica um ambiente muito doente. E quando a pessoa entende o seu papel ali no negócio e você dá metas, que são metas que dá para chegar, ele se envolve tanto, como você falou do cara que não teve oportunidade do trabalho, e você deu a oportunidade, ele só tinha não. Porra, ele comprou ali a vaga e foi o melhor do que outro que era um estereótipo talvez mais fácil de contratar. E a mesma coisa é quando você tem metas que as pessoas não entendem ou você não dá o caminho de chegada, fala assim, ó, isso aqui é a sua meta, você está crescendo 20%, está crescendo, mas olha que oportunidade, tem essa e essa. Vamos junto. Cara, eu vejo um engajamento tão maior na equipe. Você falou um ponto aí que é hoje desafiador, não sei se para vocês, mas para a gente, para mim, assim,
contratar. Nossa. Foi difícil. E acertar, né? Acertar na contratação Assim, é aquela história. Uma cadeira, uma pessoa no lugar errado, ela faz um estrago muito maior do que uma cadeira vazia. Sim. Isso a gente fala muito na empresa, assim, cara, não tem certeza, melhor a cadeira vazia, capenga, do que a pessoa errada ali, ela vai gerar um estrago, a toxicidade muito maior, e algumas você não consegue metrificar, você não consegue ver, você sente no ar, mas você não consegue. Às vezes você pega um cara de altíssima performance, Dá um cargo de liderança. e o cara, aí quando você olha assim, como ele chegou na alta performance, você vai ver tem um rastro de sangue atrás, assim. Sim. Exato. Né? Agora, esse rastro de sangue que muitos deixam, chega um momento da carreira que eles veem, que eu vejo assim, fiz tudo errado, e aí começa. Porque chega uma hora que você não consegue sustentar isso pro resto da vida, esse rastro de sangue que você deixa. O pior que eu vou te falar, Você acha viu? Eu conheço gente que sustenta, né? que tá lá, assim, já do meio pro fim, e tá Do mesmo batendo jeito. na mesma tecla até hoje. É que a gente conhece alguns que se modificaram. Acho que é mais E que viram assim, caramba, eu sangrei muito, mas eu posso ter mais resultado sem sangrar. E as pessoas foram crescendo, que é que a gente fala, né? Pessoas que a gente conhece que atingiram o topo e o sucesso batendo o pé na mesa, deixando rastro de sangue. Como é que essas pessoas entendem que elas precisam virar a chave se eu fiz sucesso assim, né? Elas pensam. É o que ele está falando, né? Tá até hoje assim. Muitos não têm esse momento. Onde a gente trabalha, muitas vezes a empresa exige e incentiva e apoia essa mudança essa virada de chave num certo momento da carreira. E você falou que você foi assim. Quando é que virou a sua chave? Acho que não teve um dia, mas tiveram vários. Vários momentos. Várias cabeçadas, assim. Até para, assim, né, com 38 anos eu comprava qualquer briga. Qualquer uma. Hoje eu escolho direitinho as que eu vou brigar. Isso aqui eu não vou gastar energia, isso aqui eu vou colocar, né, tempo e energia. Mas não teve um dia, nem um marco na minha vida, assim. Tiveram várias coisas. Foi um amadurecimento mesmo. Do errar que você comentou, e que esse erro você foi vendo que poderia ser melhor, e aí você foi evoluindo. Cara, na PlusSoft mesmo teve uma situação que hoje eu faria diferente. Quando eu cheguei lá, há 10 anos atrás, a gente tinha... aí a gente, né, foi construindo ali coisas novas na empresa. Já era uma empresa que tinha já uma relevância, uma importância muito grande no mercado, né? Os meus sócios que fundaram, o Guilherme e o Fernando, né, em 1988, trouxeram a empresa até ali 2015, né? E tiveram a humildade de falar, bom, agora a gente precisa de um sangue novo aqui, está na hora de fazer a sucessão. E aí depois a gente começou assim, aumentar o ecossistema de empresas que a gente adquiriu, né? E consequência disso vieram sócios, vários, minoritários, alguns que eram até em situação startup, que a gente tinha sociedade de igual para igual. E aí num dado momento eu me deparei com uma reunião de sócios, né? Era uma reunião de condomínio do prédio, só que era numa sala do WTC. Então, Imagina. assim, um show de horror. Né? Parecia reunião de condomínio mesmo, que um fala assim, não, então, eu acho que tinha que pintar o elevador de rosa. Aí o síndico inexperiente, que rosa, tá maluco, tem que ser azul. O síndico experiente fala assim, boa ideia, vou anotar aqui, próximo. E tem aí onde você fala a briga, né? Fala assim, cara, o cara quer pintar o elevador de rosa, é um absurdo. Eu vou dar atenção para ele aqui, mas, cara, é inviável esse troço. Mas eu não vou ficar discutindo com o cara a cor do elevador. Né? Então rolava essa. E eu era o síndico do condomínio. Aquela reunião de sócio, aquele mundo de sócio. Eu falei, gente, não dá. Que você conseguiu, e a gente saía lá no final do dia sem tomar nenhuma decisão. Porque puxava, a corda ia puxando de um lado para o outro. Sentimento de... Como é aquela brincadeira do cabo de guerra? Cabo de guerra. Aí você chegava no final de uma reunião o dia inteiro, enfiado numa sala, assim, não fizemos nada, não resolvemos nada. Eu não tive, aí eu me culpava, né? Não tive habilidade para poder conseguir resolver o que precisava ser resolvido. Então ali foi um aprendizado, né, que me ajudou ali no amadurecimento, né, de falar, cara,
Ah, tem coisas que não dá para mergulhar. Eu já bati com a cabeça no fundo já com esse assunto, mesmo contexto ali, né? Que no final a gente chama de intuição, né? Que é a soma das experiências do passado. No final o cara fala Exato. assim, pô, isso aqui não vai dar certo. Aí o cara, pô, esse cara tem uma intuição. Não, esse cara já viveu isso de alguma forma ou observou alguém que viveu e não deu certo e tá optando por não tomar esse risco, né, agora. É, verdade. Com essa questão do bem-estar que a gente está falando, e a gente está falando de carreira, de mudança, que você falou que não escolhe suas brigas hoje, você acha que é possível ser feliz trabalhando como você trabalha hoje? Acho que você meio que respondeu, mas é Eu acho, importante. assim, quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Não é um sofrimento. Entendi. Eu vejo assim, muito, às vezes, eu gosto do que eu faço, tá? Eu gosto de estar na posição que eu tô, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de tomar decisão na pressão, eu sou viciado em problema complexo, durmo às vezes com um problema complexo, me gera ansiedade, mas é a minha natureza, a minha essência. Eu não consigo mudar mais isso. Então, assim, aprender a conviver consigo mesmo. Quando eu falo, as guerras que eu não quero, até com a minha mulher. Eu não brigo mais por coisas que eu brigava 10 anos atrás. Nosso casamento melhora, né? Com o tempo. Muito. Impressionante, né? Eu sei disso. Mas assim, aí teve uma virada de chave, assim, o relacionamento com a mulher, né, com a parceira. Talvez tenha a ver com a idade, né? Assim, de uns 5 anos para cá, talvez a nossa relação amadureceu muito, assim, nesse sentido, e a convivência ficou muito melhor. É engraçado isso, né? Que você melhorou no momento da pandemia que muitos casais se separaram. Foi. Que legal. E foi mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Eu também, ela fez essa conta. Não, porque 5 anos foi com a pandemia. Quando as pessoas se conheceram de verdade, né? As pessoas realmente tiveram que trabalhar em casa, se conheceram. Como também você tinha uma relação madura, né? A pessoa convivia com a pessoa só na hora de dormir. Né? Aí Muita começou a ficar o dia separação inteiro aconteceu nessa junto. época. Aí falou, não é isso, Não né? quero, não. Com a gente aconteceu o contrário, né? Eu acho que, não sei se foi ali, mas a pandemia, quando eu falo em pandemia, eu tenho uma certa nostalgia. É um sentimento meio estranho, assim. A nostalgia é aquela coisa que você fica rememorando, relembrando, né? O assunto em si é uma desgraça geral, né? Foi um negócio muito ruim. Mas a gente teve um momento da família estar junto como a gente nunca esteve. Então, a gente, na época, tinha um apartamento na praia e tal. Claro que isso ajuda, né? Foi uma coisa que a gente conquistou, né, com o trabalho. E a gente falou, cara, vamos mudar para lá. Aí ficamos lá do dia 13 de março de 2020 até outubro, morando lá. E todo mundo trabalhando lá, e o apartamento lá era menor do que o de São Paulo, então era uma briga, né, para encontrar um quarto que tinha não sossego tivesse para reunião. trabalhar, alguém fazendo aula. A minha filha tinha acabado de... acho que a Bia estava fazendo cursinho para medicina, eu tinha entrado na medicina. E aí a gente conviveu de verdade ali como nunca, naquele período. A gente acordava, tomava café, a gente fazia o almoço em família, porque não tinha, né, ajudante. Uhum. A gente tinha que fazer o almoço, a gente tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que fazer o jantar. Não dava para ficar na rua, então era uma convivência muito intensa. Tinha tudo para dar errado ou dar certo. Tem que colaboração, porque tem muita, né? As coisas tinham que rodar. Sim, lei do silêncio dentro de casa. Eu tinha minhas reuniões ali, que as minhas reuniões duravam até tarde, e a turma já tinha parado de estudar, e a gente tinha que, né, encontrar um jeito da coisa dar certo eles, né? ali dentro de casa.
Mas a nostalgia vem desse momento família ali que a gente teve, que a gente não vai ter mais, Você talvez. falou uma coisa tão interessante assim, porque às vezes quando eu lembro da pandemia, não é saudade, não é. São algumas coisas que fazem falta, talvez porque em algum momento a gente foi obrigado, não é a desgraça em si, como você falou, mas em algum momento nós fomos obrigados a parar e olhar para o nosso familiar e É. conviver com ele. E parar. Por mais que a gente tenha que trabalhar muito, ficou todo mundo confinado. Então, foi uma situação que para muitos foi boa e para outros acabou o casamento, o relacionamento e tal, tal, tal. Mas eu tenho essas lembranças às vezes, quando chegava sexta-feira. É estranho, né? Porque Vou foi pedir uma o coisa ruim, vinho mas e tem um lado tal. bom. Né? Aí tinha as lives que a gente tinha, que tinha para fazer, era comendo, e aí a conversa. A gente bem fez interessante. festa virtual de São João, gente, na Plusoft. Pois é. E aí a gente Ai, gente. incentivava os casais a dançar forró em casa, na Ai, sala. que horror, Aí a gente gente. viu um vídeo esses dias, nós choramos de legal. rir, assim, o trem mais ridículo que a gente ficava dançando Hoje é. na sala para todo mundo interagir nas telas das casas do pessoal da empresa. Assim, a gente botou um time ali no Jockey, com uma banda fazendo lá o som, e a gente em casa tomando cerveja e dançando forró. Mas era uma forma até de conhecer um pouco, que também foi uma Ai, coisa boa da gente. pandemia, de conhecer a família do outro que trabalhava com a gente, né? Que a gente não sabia da vida do outro. Porque Essa toda hora parte eu não passava uma gostava, pessoa, não. você falava, oi, quem que é esse aí? Ah, é meu filho, é minha mulher, minha sogra, minha mãe e tal. Essa parte eu não gostava, não. A hora que eu podia não estar no Teams ou numa reunião, eu agradecia, porque era o dia inteiro, né? Era. Não, mas eu digo assim, na hora que você tá na Massacrante. reunião, ia passava por trás. Ah, sim, aconteceu familiar, muito, né? entendeu? E os micos, né? Mas enfim. Deixa eu te falar, pra gente encerrar, me fala quem é o líder, assim, quem você te inspira, assim, um líder que te inspira. Eu já tive muitas referências, assim, né? Na vida. De executivo bem-sucedido, pessoas bem-sucedidas. E aí eu tive num outro evento que me fizeram. Não, lembrei. Eu tenho um grupo de terapia coletiva, né? Só tem homem. Já falaram de machismo tóxico, eu só lembro de você contando. Foi Sério? um tema da reunião de maio ou junho. Eu tava brincando. Não, mas foi. E vou te falar, a gente tem uma confraria, né, que chama Legal. Mactub, de um psicólogo do Rio Grande do Sul, que é o Gabriel. Ele tem um grupo lá, ele criou o Grupo São Paulo em fevereiro desse ano. Eu fui meio despretensiosamente participar, e aí eu liguei para um amigo meu que me indicou, que você só pode entrar indicado, falei, André, isso aqui é maçonaria, velho? E se for, pô, não me enche o saco, eu tenho mais o que fazer. Não, vai, enfim. É um negócio de inteligência coletiva, né, que a gente chega lá, todo mundo, vamos dizer assim, está muito alinhado com os problemas, né, com a solidão, com a pressão e o estresse, mas a gente trata esses temas, tipo assim, o afeto. Foi um tema que mais mexeu comigo, que foi ali por volta de março e abril. O afeto com a mulher, o afeto com os filhos, como é que foi o teu afeto com o teu pai e com a tua mãe. E esses encontros geram desafios, né? E aí no mês seguinte você volta e fala aí, cumpriu o desafio ou não cumpriu o desafio? Que O legal. desafio é o seguinte, encontra um amigo seu e dá um beijo nele. Um abraço. Quanto tempo você não abraça? Quanto tempo você não fala pra tua mulher que você ama ela? Uma que foi boa dessa do afeto foi assim, o desafio assim, eu quero ver vocês darem um beijo de língua na esposa de vocês sem fazer sexo. Sem pensar em sexo. É quase impossível, né? Então... Enfim. Era engraçado, mas eu nem lembro a pergunta que você fez no final, o que foi mesmo? Até eu esqueci. É porque me veio outra coisa à cabeça. Eu vou lembrar a pergunta que é o seguinte. Você falou desses desafios, a nossa mentora, ela tem eu não sei se é o jarro, ela tem um negócio, o jarro com uns papeizinhos, tem um nome que ela dá. E que tem uns papeizinhos que ela e o marido dela tiram todo final de semana. Lembrei. Você perguntou de quem me inspira. Quem Foi. inspira? Foi ela que perguntou. Foi. Tira o papelzinho e aí tem alguma ação que você tem que fazer durante uma semana. Que você elogiar mais o seu marido. Nossa, aí você começa a refletir e vê que você não elogia tanto, né? Que você está acostumado Muito e tal. legal esse exercício Eu desse achei muito psicólogo. legal o exercício, que é um E as desafio que eu acho. narrativas que a gente cria
né, as narrativas que a gente cria das pessoas, né? Então, de repente você fala assim, o meu filho é um medroso. E aí você fica falando aquilo toda vez, a vida inteira, meu filho é um medroso. Vai no parque de diversão, tem medo da montanha-russa. Meu filho é um medroso. São os cuidados que a gente tem que ter enquanto educador e enquanto líder, para não criar as narrativas que viram verdade, que rotulam as pessoas. Perfeito. Depois isso você tem que acontece- tratar na terapia. Isso acontece de uma forma muito comum, a Muito. gente ficar criando narrativas ali que, cara, atrapalham as pessoas. Mas respondendo a pergunta Sim. do inspirador, me perguntaram isso num desses encontros, né? Eu pensei e tal. Eu olhei para as referências do passado e falei, elas não são. E aí eu falei, e é o que eu penso hoje, meu sogro. Olha que coisa. Todo mundo olhou e falou, tá maluco? Meu sogro. Não é uma inspiração assim, só profissional. Porque eu tive essa fase da inspiração profissional. A minha inspiração hoje é de vida, né? Assim, quem que é um cara que você olha e fala assim, cara, esse cara me inspira? É o meu sogro. Por quê? Ele é um exemplo de pai, de avô, de sogro. É uma das pessoas mais honestas, até me emociona, que eu conheço. De trabalho, de seriedade, de carinho com a família, com os filhos, com os netos, né? Porque eu tenho inveja dele boa, meu sogro acho que está com 11 netos, se eu não me engano, 12. Tomara que eu consiga chegar lá, né? Com 4 filhos você tem boas possibilidades. Sim, e os meus filhos todos falam que quer ter um monte de filho. Eu falo, ó, cuidado, Isso é que legal. boleto que não acaba mais. Mas uma pessoa que eu falo para mim, se eu separar de você, eu posso continuar genro do seu pai? É o pacote, A minha né? sogra também é minha segunda mãe, mas quando eu falo de referência, né, para mim, assim, de falar assim, ele tá com 86 anos, Nossa. um coco, né, super... Ficou muito vigor ainda. Muito, assim, né? Ele trabalha a cabeça boa. dele o tempo inteiro, a saúde está muito boa, cabeça boa, interage hoje como se tivesse 50, 40 anos. E aí eu olho e falo assim, eu quero ser igual a esse cara. Porque, Isso é tão bonito, né? E provavelmente você falando, Ele não é né? rico, né? Ele é militar, aposentado, tá? Mas Não, ele mas é que mudou o valor, né? é o que você seu falou, valor, sua é o que você referência. espera de sucesso. É o que você quer chegar, né? Hoje você está num lugar onde você desejou, talvez durante muito tempo, né? Profissionalmente, mas e também tem uma família que você ama muito, que você se encontrou ainda mais nos últimos anos, que você isso. acabou de falar. É sobre isso. Esses dias eu vi um comentário de um cara no Instagram, um bilionário americano. O cara estava entrevistando, ele falou assim, o que é sucesso para você? Ele falou assim, sucesso é hoje, na idade que eu tô, meus filhos querem ficar comigo, estarem junto de mim. Perfeito. Eu falei, cara, é isso. Não é eu quero alcançar, eu quero comprar, eu quero ter. Não é sobre ter, né? É sobre Sucesso, ser. Sucesso é não terminar só na vida. Então, você ainda lá, assim, seus filhos estão criados, tem a família dele, mas eles querem estar junto. E eu posso dizer hoje que eu alcancei o sucesso porque os meus filhos gostam de estar, a família gosta de estar junto, a gente gosta de curtir junto ali, né? Então, aí quando eu falo inspiração, eu lembro dele, porque Legal. assim, ele teve lá o sucesso profissional dele, né, num carreirista, né, funcionário público, militar, coisa toda, criou os filhos, tem uma vida modesta hoje, mais equilibrada. Mas quando eu olho a trajetória do homem, né, assim, o cara que trabalhou muito a vida inteira, criou os filhos e agora está ajudando a criar os netos, já tem bisneto também, né? Uhum. Ele já tem os bisnetos. Uhum. E a forma como ele lida com isso, Isso é muito legal. né? E de um jeito ou de outro continua sendo E outra, um esteio ali, né? e 86, a gente fala muito de qualidade, não é isso que você está falando, pelo que eu entendi, mas a qualidade de vida que é
o lifetime, né, da pessoa com o lifetime, a vida de qualidade, né? Porque Sim. né? Então ele com 86 anos, pelo que você está me falando, é um cara que tem saúde ainda, né? Mas pra eu acho que curtir esse é o tudo nosso isso. desafio, É. né, gente? Porque assim, viver mais nós vamos, está provado que a ciência, a medicina vai levar a gente mais longe. Exato. Esses dias eu vi num evento que o cara que vai ter 130 anos já nasceu. Então, a medicina vai esticar o corpo, vai funcionar, o órgão vai ser substituído, a vacina vai acabar com o colesterol, mas e a cabeça? O que adianta a gente chegar lá com 90 anos e estar vegetando, né? Então, o Exato. desafio é equilibrar o seu corpo com a sua mente, né? Com essa saúde mental, com essa, assim, não é nem vitalidade, mas a lucidez, né? Então, é o que eu quero. Eu quero, né, se eu tiver que curtir essa fase, eu quero curtir com lucidez, né, e com saúde mental, principalmente. Esse episódio me marcou muito, espero que tenha marcado vocês quando chegarem até o final, que a gente falou muito de valores que para mim são muito importantes, que é a família, que é o ser, que A não essência, né? é viver o agora, que são coisas que a gente está buscando muito para o futuro e se comparando com outras pessoas, sem olhar para o nosso lado, o que a gente tem de tão rico, né? E agradecer também, né, ao Solemar, que ele é nosso apoiador, uma pessoa que acreditou a gente desde o início, né, Solemar? Só agradecer. Sabia que esse papo ia ser muito legal, que a gente não ia ficar falando aqui de IA, de carreira, quais são as tendências para o próximo ano. Eu tô doida para perguntar isso, mas não. A gente falou de coisas que realmente fazem... Cada dia que passa, a gente tem certeza que faz a diferença, ou que pelo menos sustenta a nossa caminhada, né? Meninas, obrigado Obrigada pelo convite. Foi demais. Foi profundo para mim, Demorei viu? para vir, mas consegui. Sabia que eu ia me emocionar vindo aqui. Eu não quis contar muito aquela parte da história lá atrás, porque ia ser choro. A gente No faz final outro. eu engasguei. Mas eu fico feliz aí com a iniciativa de vocês, né? Não é mais uma iniciativa, né? O Legal Flow é uma coisa real, né? A gente discutiu desde do antes. Eu fico super orgulhoso de ver onde vocês conseguiram chegar e o que vocês estão construindo, tá bom? Obrigada. A gente vai te viu? dar mais orgulho ainda. Você vai Esse ver. ano vai Tenho ser de certeza. muitas realizações. Obrigado. Guarde mais espaço na agenda, né, para o ano que vem pra gente. Obrigado tá? mesmo, de coração. Obrigada. E liga o flow. Tchau, tchau, pessoal. Curta, compartilhe, comente, porque a gente precisa de vocês. E falem quem vocês querem ver aqui também no nosso canal. Tchau, tchau.